Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da questão 59 de O Livro dos Espíritos. Nós já fizemos outras duas partes, né? Está lá no canal, no YouTube, e a gente vai continuar. Provavelmente a gente deve fazer em mais duas partes, porque é uma questão complexa, né? Uma questão assim, com vários detalhes. Então a gente vai retomar de onde nós paramos na última semana. E vamos lá, né? Aprender juntos. É isso aí. Alan vai A gente continuar, vai continua, ler para nós, né, Alan? é isso, a gente continua a parte terceira, já fizemos duas partes, né? A gente continua agora a partir é, do parágrafo terceiro. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, né? Que é a família de Noé, que tecnicamente teria sido salvos no dilúvio. Ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Olha, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época muito mais afastada ainda. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, num espaço de mais ou menos 600 anos, não somente a posterioridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta, que era o estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a toda e qualquer lei antropológica. Então aqui a gente faz um ponto, porque o que a gente entende aqui, que ele está dizendo, é que, ao nosso ver, ele nos diz o seguinte: estamos entrando em discordâncias científicas e históricas, se a gente aceitar o fato de que o dilúvio de Noé seja, de fato, o cataclismo citado, o maior cataclismo que a Terra já houvera sofrido. Porque, antropologicamente, não teria espaço de tempo suficiente para estarmos nesse período em que estamos na Terra atualmente, não somente por ela, né, da Terra, mas também o nosso sentido da evolução humana em suas mais variadas formas, e, sobretudo, a intelectual, a científica, né, a racional. Não seria possível sair da mais absoluta ignorância e alcançar os feitos alcançados pela humanidade nesse curto período de tempo. Aqui a gente está falando, levando em conta os primeiros cálculos que os livros sagrados trazem, que datam como sendo a existência de Adão, né, interpretado de certa forma como sendo 4.000 anos antes de Cristo, né, ou seja, 6.000 anos, né, atrás, né? E depois, no grande dilúvio, a, a única família sobrevivente teria, tecnicamente, pelas escrituras, sido a de Noé, e que essa família, oriunda de apenas um homem, Noé, teria passado por todas essas evoluções, né? Sobretudo até geográfica, né? De povoar cada ponto do globo nesse curto espaço de tempo, né? 600 anos. Para a própria antropologia, é praticamente impossível aceitar essa teoria, né? Então é Exato. basicamente isso. Ele nos diz nessa resposta.
E quando ele fala também que contra os fatos, né, não há como se é, não há como não há controvérsias contra os fatos, né? A gente entende que isso eu estava refletindo ontem, pelo que eu entendi assim, que seria a ciência ela traz, né, as descobertas para nós e ela mostra, né, de acordo com a descoberta, ela data algumas situações e parece que com o que a ciência descobriu não faz sentido, né, o que está nas escrituras. Então, a gente entende que as escrituras bíblicas elas têm um sentido figurado, né, de explicar, né, Grande parte, né? isso, exatamente. E a gente até havia dito que, junto a esse sentido figurativo, vem a questão da evolução para entender certas coisas, né? É, eu tinha colocado aqui que eu tinha feito uma observação, se eu estiver errado, você me corrige. Que assim, mesmo que a gente entre em contradição com o que a ciência nos mostra e com o que Moisés traz para nós nas escrituras, a gente não tem como falar se está errado, né? Se aquilo ali não faz sentido, porque a gente não tem conhecimento mesmo da verdade do que aconteceu, né? Do que aconteceu lá atrás, né? Então não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado, né? É uma questão de interpretação, né? Exato. Talvez a interpretação daquele momento, né, não soube trabalhar, reflexionar sobre aquilo que estava sendo escrito, né? Talvez pode E, ser que seja os textos metafóricos que a gente vai depois de muito tempo, né? Assim como foram vários textos, né, do Cristo, né? Talvez sejam estes textos que a gente deve analisar sobre outra perspectiva, a partir de outro ponto de vista, para que de maneira mais subjetiva a gente consiga extrair o conteúdo que ele nos quis passar, né? Até porque não dá para colocar detalhadamente tudo, né? A gente é como se a gente visse ali um resumo, né? Um breve resumo do que aconteceu. E aí, gradativamente, a ciência foi nos mostrando algumas coisas, né? Mais a fundo e mostrando que aquilo faz sentido, né? Algumas coisas são mais complexas, né? Do que estavam ali, porque realmente não era possível colocar tudo, né, que aconteceu. Eu entendo, penso assim que mesmo que a gente quisesse, isso deveria demorar mesmo tantos milhões de anos até a gente chegar aqui para poder entender, né, um pouquinho mais. E eu estava Isso. verificando ontem, eu estava fazendo um estudo aqui em A Gênese, ele fala bastante coisa sobre essa questão do cataclismo, né? E ali ele mostra que as espécies encontradas, né, pelo estudo que tem a Gênese, realmente não faz sentido esse primeiro cataclismo com o que Noé nos trouxe nas escrituras, né? Até pelas espécies que foram encontradas, né? Então, assim, ainda há muita coisa para a gente entender, né? Para a gente poder chegar um pouquinho mais próximo de entendimento, né? A gente vai chegar nessa conclusão mais adiante. A gente vai chegar nessa conclusão mais adiante. Sobre o que foi de fato, do ponto de vista científico, esse dilúvio de Noé. Que ele realmente aconteceu, ele foi chamado pela ciência de como sendo o grande dilúvio asiático. Ele realmente Uhum. existe evidências científicas que ele aconteceu, mas acredito que no próximo vídeo desse estudo a gente vai abordar mais especificamente sobre esse dilúvio, sabe? Uhum. Então, vamos Pode deixar. continuar a leitura? Então a gente continua a leitura agora. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto,
o exame fisiológico demonstra haver, em certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades, né? Não é a mesma raça, todos somos a mesma raça, né? E aí ele não, mesmo tendo diferença entre elas, ele não consegue apagar esses caracteres extremos, porque parte-se da mesma raça, o que acontece são variações, né? Para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas, como, porém, se explicará a existência delas atribuindo-se uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada no sentido do tempo, que ele diz aqui, né? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Então aqui ele vai tratar dessa questão das raças, que eu até fiz aqui uma observação que a gente já estudou anteriormente nas questões 52, 53 e 54, né? A gente estuda sobre isso, a diversidade das raças. Esses vídeos estão aqui, inclusive, disponíveis no YouTube, no canal aqui do Fé. E a gente estuda exatamente sobre isso, que a diversidade das raças deu-se a partir de modificações físicas, segundo as escrituras de uma raça apenas, mas que conforme as condições naturais sobre as quais eram colocadas, foram adaptando seus costumes e ao clima, por exemplo, né? Depois houve o cruzamento entre essas raças que deram origem a outras raças, entre parênteses, porque são variações de uma mesma raça, né? E não seria possível dar-se esse evento sem o tempo apropriado para que ele pudesse acontecer partindo de uma mesma família. No caso, os descendentes de Noé. Ele está dizendo aqui nessa parte, pelo que a gente entende, é que foi muito pouco tempo para que a gente saísse de apenas uma família a tantas diversidades, mesmo que seja variedade da mesma raça, né? Em tão pontos distintos do globo Uhum. nesse período tão curto de espaço, né? O que eu mais ou menos entendi desse parágrafo. É... Inclusive, eu acho que você já tinha até falado isso no vídeo anterior. Eu acredito que você tinha feito uma observação sobre isso no vídeo anterior. Eu acho que a gente falou entre nós aqui, né? Que a gente ia falar, ia comentar, né? Nessa próxima semana, é, sobre essa questão das raças, porque parece assim muito inacreditável, né? Que outras raças aparecessem apenas também pela questão dos costumes. Eu tinha falado isso, né? Você O lembra? clima, né? É, do clima. Isso, você falou sobre isso. Isso. E assim, parece muito pouco provável isso mesmo, né? Que a gente pensa assim, Deus ele faz suas criações, então da maneira como ele gostaria, ele faz, né? Ele coloca vários. E a gente nesse estudo, até assim, se as pessoas quiserem estudar um pouco mais, é bom até acompanhar essas questões anteriores, que é um resumo, né? Na verdade, é um detalhe dessa questão 59, né? Que essa questão 59 é o resumo de todas essas que a gente Isso, estava é a falando, né? conclusão. É uma conclusão. Então lá a gente explica detalhadamente, né? Um pouco melhor, né? Por Uhum. pontos, né? E eu acho assim, eu sempre pensei comigo nessa questão das raças, porque é, é muito diferente cada pessoa, como, né? Aquele clima, os costumes ia ali é, identificar apenas por costume as diferenças físicas, né, e os costumes das pessoas. Então, eu sempre fiquei pensando muito sobre isso. E aí você tinha até falado que mais à frente a gente vai ver também, né, essa questão, né, das raças mais detalhada, né, que você tinha falado, da questão
de que muda um pouco a versão do Adão, né? E aí a gente vai É isso, é. mostrando, né? Acredito que no próximo vídeo, pelo que eu estou vendo aqui, a gente já vai encerrar essa questão e aí a gente vai falar mais esclarecido sobre essa questão do Adão, né, do Noé, do Uhum. dilúvio e tal, do ponto de vista científico. Importante a gente dizer aqui que a gente não está discutindo raça, nem cultura, nem nada disso. O que se discute aqui, nesse momento, né, na questão 59, é que o tempo antropológico que se levou, né, para que o mundo fosse povoado, para que houvesse essas diversidades, variedades nessas raças humanas, é muito curto se a gente for seguir ao pé da letra, literalmente, o que o texto bíblico nos traz, né? Então é importante que a gente deixe isso bem claro. O que se discute aqui nesse momento é isso. Esse estudo é um estudo baseado no Livro dos Espíritos, né? Então a gente está tentando aqui entender a origem do texto que criou a teoria, né? E se essa teoria não é condizente com a ciência, o que é que ela quer nos dizer, né? Porque se ao pé da letra, literalmente, objetivamente, o texto cai em algumas contradições científicas, é preciso que a gente respeite essas contradições e tente entender sobre outra perspectiva, sobre outro ponto de vista que seja útil para o nosso crescimento agora. O que a gente está fazendo aqui não é discordar do texto bíblico, não é levantar discussões sobre raças, etc. Não, nosso momento aqui, enquanto espíritas, né, fé raciocinada, é tentar entender o quão objetivo esse texto foi e o quão subjetivo ele deixou para que a gente pudesse usufruir futuramente do que ele quis nos passar, da essência que ele quis nos passar, né? Exatamente. Aprofundar um pouquinho mais, né, sobre as dúvidas que a gente sempre tem em relação, né, aos nossos estudos e ir devagarzinho entendendo, né, um pouquinho cada vez mais, né, que o quanto nós já aprendemos com esse estudo até aqui e a gente espera poder contribuir com todo mundo, né, um ajudando ao outro, né, uns ajudando aos outros. Isso. A responsabilidade da evolução é individual, mas a evolução é coletiva, né? Então a gente tem que tentar fazer um pouquinho da nossa parte com relação a estudo, né? Para que a gente possa, entre a gente, compreender melhor, né? Esses estudos são ótimos no que dizem respeito a isso, porque o ponto de vista que alguém não tem, alguém tem e se completam, né? Isso mesmo. Então, nós vamos parar aqui já esse estudo. Nós vamos deixar para concluir, acredito que no próximo vídeo da semana que vem a gente já conclui essa questão 59 e parte, né, para o próximo capítulo, né? Isso mesmo. Agradeço, Mônica, por estar aqui mais uma vez com a gente, estudando esse livro, né? Que sempre nos traz muitas reflexões, porque é um livro muito tenso para a gente estudar. É, E a gente verdade. agradece a participação sua aí, né? E agradece a todo mundo que tem assistido aqui os nossos vídeos. Quem quiser interagir, pode ficar à vontade, pode fazer comentários que a gente lê no próximo vídeo, a gente lê na live, a gente sempre faz uma live no domingo, né? Então Verdade. é isso. Esses comentários ajudam até para mostrar alguma coisa que às vezes a gente não se atentou, né? Algo que a gente não tenha entendido, né? É, porque às vezes a pessoa tem alguma perspectiva que a gente não está tendo aqui, né? E é Com sempre certeza. importante a gente refletir junto. Isso mesmo. Então é Então, isso. Obrigado, Boni, obrigado a todos e até o próximo vídeo. até. Assim seja.